Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no Glória Podcast. Ô, Glória. Tô aqui com meu amigo João Pedro. E aí, fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tão felizes? Faz tempo que eu não gravo, hein? Então, pra eles, uma uma semana já tá. Semana passada teve, essa semana tem, mas a também. gente faz o quê? 2 semanas que não grava? Por aí. Não, 2 semanas, que eu fui viajar, né? Foi viajar. Vamos falar um pouquinho, começa você falando dos nossos patrocinadores. Podemos esquecer do RR Informática, ele que cuida do computador nosso aqui. Então você que quer montar o computador, quer fazer um backup de algum arquivo, formatação, quer ter um PC game ou um home office para trabalhar na sua casa, RR Informática, com os melhores preços. E falando nele, ele chegou aí, olha só. Então se você quer algum hardware, algum equipamento, RR Informática, os melhores preços e os melhores produtos. É isso aí. E também temos aqui a Beleze Pizzaria, você que gosta de uma pizza de qualidade, tudo lá é muito bom, a massa é muito boa, uma das melhores pizzas da cidade, se não for a melhor, eu creio que é a melhor pizza da cidade. Sim. Então eu queria que você vá lá, experimente a grande Beleze Pizzaria, beleza? Beleza. Não pode esquecer, não podemos esquecer também do Maurício Toledo ali da Despachante Domiciano. Então você que precisa fazer seguro do seu carro, pagar documentação, tudo que você precisar fazer ali na questão do seu carro, documento, tudo. Você pode contar com o despachante Domiciano, do pastor Maurício Toledo. Sim. E o seu filho Paulo. Não? Isso aí, não podemos esquecer também da Inova Cartões, a melhor empresa gráfica. Essa. Por quê? Que você merece. É isso aí. Então você precisa de adesivo, cartão de visita, cartão de fidelidade, banner, panfleto, tudo na parte gráfica. Inova Cartões, e só lembrando que na descrição do vídeo tá todos os patrocinadores. E se você quiser ter um patrocinador nosso, como que faz? É só você entrar aqui no nosso Instagram e chamar a gente no direct, ou senão você liga no número do telefone dele, qualquer brincadeira. E é isso, gente. E também não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Sim. No Instagram é o Glória_PDC, no YouTube aqui, você que tá aqui, se inscreve, já clica aí no sininho para você receber os vídeos. Compartilha. Compartilha, deixa um comentário que as pessoas. O YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai mandar para mais pessoas, vai aumentar o engajamento. Também não podemos esquecer que a gente está no Spotify. Você que tem dificuldade de assistir um vídeo muito grande, mas os vídeos são muito grandes, eu não tenho tempo. Coloca no seu carro ali, vai ouvindo, vai viajando e ouvindo, vai lavando louça e ouvindo, vai tomando banho e ouvindo, e trabalhando, o que deve você fazer, você sempre pode estar ouvindo o Glória Podcast. E a gente também está no TikTok, que é o Glória Podcast. Essas são as nossas redes sociais. Mais alguma? Nossa, calma, tira. Esse aí também, estamos aqui com o Ninja. Nosso amigo Ninja. Dá um salve, Ninja. Dá um salve. Dá um salve. Boa noite. E também ele que entrou de gaiata aqui. RR Informática. Esse é o RR. Dá um salve. Com quem que tá hoje aqui com a gente? Ela que é a esposa do Fred. Fred? Ai, meu Deus! Por que Fred? Depois você vai entender. Ela que é a... Essa não para tia. Não entendi, Tá bom. Isso que eu não é bom. Ela que é professora, ela que é bióloga, ela que é dona de casa. Ela que lava carne. Ela que lava carne, fazer o quê? Ninguém é perfeito. Então. Só Deus. Ela que é ministra de louvor, ela que é muitas coisas, uma benção. A gente tá aqui hoje, irmãos. Gente, a gente tá aqui hoje com a Vilma Pedro. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Vilma. Sério? Foi por isso? É. Meu Deus. Foi boa imitação também. Fred Princeton. Agora que eu entendi. Seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite. Deus abençoe a todos. Que a paz esteja com todos. Espero que seja bênção para a vida de vocês. O que irei relatar aqui para vocês hoje. É isso aí. E já para começar, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi sua infância, como surgiu a Vilma, tanto em questão da sua família, quanto em questão do cristianismo que surgiu na sua vida, como que foi? Bom, a minha infância, infância boa, ninguém vai ter como a gente teve. Fui criada em fazendas até os meus 9, 10 anos, que é pé no chão, subir e descer de árvore, nadar no ribeirão escondido dos pais, né? E ter assim, andar de pomar em pomar. Isso é bom.
Isso era bom demais, né? Pegar milho na roça, brincar, não com brinquedos, mas brinquedos que a gente criava, com boneca de milho, essa era a nossa boneca. Os nossos bichinhos era abobrinha enfiado no espetinho, fazendo boizinho. Gente. Eu lembro, você já fez também. Você fez isso? Já fiz, é bom, não é? É bom demais. É bem melhor. Porquinho de beterraba. A massa de moledar nossa era argila direto da mina, que hoje assim você compra e não paga barato para você brincar. E a Vilma era, como diz o meu pai, a menina moleque. Eu era a menina moleque do meu pai, que não tinha nenhum homem, né, na família. E na época eu era a última da família, a última filha, né? O segundo irmão faleceu antes mesmo de eu nascer. Então vem numa categoria assim de 5 mulheres comigo. Nossa. Né? Depois de 10 anos, né, eu com 10 anos, aí nasceu meu irmão, o Silmar. E logo em seguida, em 87, nasceu a Silmara, que é a minha, completando a família. Né? Morei na Fazenda São Pedro de 81 até 88. Estudei naquela escolinha que chama Multisseriada. Alguém já conhece? Ouviu falar? Não? Não. Multisseriada é aquela que tem várias séries numa única sala de aula. Primeiro dividido por carteira. Primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Nossa. Na quarta série era tudo numa vez só, era difícil, agora imagina. 3 séries. E olha, aprendi. É. A professora era professora. Minha professora chamava Aparecida Cunha, conhecida como Cida Cunha. Só tia. Pode ser, não sei. Pode ser, ela morou aqui perto da linha, naquela curvinha, ela morava mais ou menos por ali. E, então, assim, Cidinha. falar da minha infância é falar da minha escola, né? Porque é ali que a gente se agrupava mais, brincava mais, adorava brincar de polícia e ladrão, que era a minha brincadeira predileta. Entrei na escola já sabendo ler e escrever, não tive pré-escola, porque a minha irmã mais velha já brincava de escolinha comigo. Então eu era aluna e ela era professora na guarda da cama da minha mãe. Que antigamente era aquelas camas redondas assim de madeira, né? Que tinha uma tipo de uma madeira mais oca. Então aí a gente ela brincava ali ou pegava qualquer outra coisa e fazia a gente ser alunos dela. Então entrei lendo e se escrevendo. E a professora sofria um pouquinho comigo. Por quê, né? Por que será? Porque quando ela ensinava o abecedário para a turma, eu já sabia escrever. Então ela tinha que ter esse jogo de cintura para que eu não atrapalhasse os outros. Porque eu terminava tudo rápido. Você e não aí... podia pular pra segunda série? Não. Na mesma sala? Era bom pular a carteira pra... Não, infelizmente eu não podia. Também não sou super dotada, né? Só sabia ler um pouquinho a mais e escrever. Aí eu ajudava os colegas que tinham dificuldade e dali a gente ia brincar. Correr, com o pé no chão, subir na árvore, brincar de pega-pega, brincar de polícia e ladrão. Eu acho que hoje está difícil de encontrar esses tipos de infância, né? Você encontrou mais gente brincando de ladrão, né? Hã? Nossa. Só que um detalhe, meninos, que até a gente estava conversando antes, né? Eu tinha minhas tarefas, desde criança eu tinha minhas tarefas. Acordava, ia para a escola, tratava do porco, tratava das galinhas, limpava o quintal. Então a minha mãe já designava certinho, cada um. Deu nome com pro a sua bichinho, função. não? Oi? Deu nome pro bichinho, não? Não, eu só pegava os pintinhos que a galinha não chocava, colocava na beira do fogão a lenha para acabar de nascer. Nossa. Susto, achei que Ele vivo, eles queimar no fogo. não vai viver, não. Não gostei. Viviam. Eu lembro que eu criei um frango. Fiz isso, o frango virou um frango, aí a minha mãe queria matar pra fazer, pra comer com polenta, e eu chorei tanto, porque eu criei um frango, gente. Eu também, eu iria chorar assim. E ó, eu não comi. Não? Não. Porque também eu não como porco. Um dos motivos que eu não gostar da carne, que eu acho um pouco forte, é porque eu também tratava dos leitãozinhos. Era responsabilidade minha. Agora, se você vai lá, você cuida, você dá água, você limpa o chiqueiro, você dá comida, aí seu pai vai lá e mata pra você comer. Não dá certo. Mas amigo de verdade é aquele que dá vida na obra. Né? É verdade, é verdade. Então eu não tinha coragem. Então meu pai pedia pra ir pra bem longe de casa quando ele ia matar os porquinhos. Nossa. E eu chorava de um canto e o porquinho berrava do outro. Tadinho. Né?
E assim fui crescendo, fui estudando. As minhas irmãs, elas sempre trabalhando na roça para ajudar em casa. Apesar da minha infância ser assim, não foi maravilhas, a gente passou por dificuldades, a gente passou por momentos muito difíceis. Por exemplo, quando a gente veio da fazenda São Luís, ali perto de Ribeirão, um pouco antes da Ponte Pense, que vai para Ribeirão Claro, a gente lá, meu pai plantava, meu pai colhia, trabalhava. Então, na época, a gente fazia o celeiro na própria casa. Então, ali meu pai tinha arroz, feijão, milho. Então, daí a fazenda resolveu mandar o pessoal embora. Então, a gente veio pra cá, pra Bernardino, pra depois a gente ir pra fazenda São Pedro. E nessa época de 80, foi eu era criança, mas eu consigo lembrar que foi uma época não só difícil para nós, mas para vários moradores de Bernardino, porque não tinha emprego. E o meu pai vendeu os milho, o arroz, o feijão que tinha, né, no depósito para comprar uma casinha ali no Douradão pra gente vir para cá. E vindo para cá em 80 não tinha emprego. Aí o meu pai foi embora para Teodoro Sampaio, para tentar um emprego lá para trabalhar. E aí então a coisa ficou feia. Entendi. Aí a gente tinha assim um arroz para comer. Não posso chamar de arroz, né? Seria um quirera. Eu sempre falo isso, né? Era um grão de arroz quebrado em 5, né? Nossa. Era bem assim... Ai, bem triste, né? Bem triste. Porque a gente ia ao supermercado e não podia comprar nada, a não ser aquele arroz amoroso. Alguém vai lembrar disso? Não sei. Eu sei porque a gente é muito visual quando é criança. E o pacote de arroz estava escrito amoroso e no lugar do U era um coração vermelho. Mas tem até... Ah, não, tem o namorado agora, né? É, o namorado. E namorado, né? Mas tem namorado. no O também o coração. É, mas aqui esse Vou ter um coração é canal, maior. Foi E era um arroz que era o pior do arroz do mercado, que cheirava mofo mesmo. Minha mãe tinha que colocar no limão para tirar aquele cheiro de mofo, né? E foi então que meu pai voltou do Teodoro Sampaio que a gente foi para Fazenda São Pedro e foi melhorando um pouquinho. Mas como eu era criança, eu ainda não trabalhava na roça. Quem sobrou isso para as mais velhas? Só fui trabalhar na roça quando eu voltei para Bernardino em 88. Daí já estava na metade da 4ª série, meu pai decidiu me tirar da escola. Não, se todo mundo trabalhou, você vai trabalhar também. Então eu estava na metade da 4ª série e meu pai levou eu para colher café, por isso que eu não bebo café. Também não bebo café. Nossa, ela tem um gatilho, né? Tenho, Gente, eu não lembro de nada. eu lembro. Ela comia a marmita da sua mãe, você lembra? Mas eu era criança de 9 anos, assim. Quando ela fala de 4 anos, eu morava em São Paulo até os 4, né? A única coisa que eu lembro é uma esquina que eu descia correndo, assim, que eu sumia da minha mãe. Eu não lembro mais nada. Você me sua mãe também? Vida boa. Eu lembro mais da minha infância do que dos últimos dias da minha vida. Nossa, eu não lembro de nada. Né? Da minha infância eu lembro com bastante Eu detalhes, lembro, acho porque só da foi assim. maternidade mesmo. Ao mesmo tempo, foi uma infância feliz. Foi gostosa. Você entendeu? Tirando os pontos negativos, o que seria dos pontos negativos na nossa vida? Não seríamos humanos. Não seria pessoas, não seríamos gente. Se a gente não tiver essa parte triste da nossa vida, vamos dizer assim. Porque é aí que a gente vê a mão de Deus aqui e agora no futuro. Olha só. Né? E a educação dos meus pais, não posso deixar de lado. Sempre rígidos? Pode ser, apanhávamos. Às vezes apanhava meio de graça, que era mania assim, você fez arte, então todo mundo apanha pra ninguém rir de ninguém, da minha mãe, porque do meu pai a gente nunca apanhou. Essa parte era só do... Falando em apanhar de... Nossa, cara, pra acabar. Falando em apanhar de graça, uma vez eu tava em casa e você vê que a minha barba é ruiva, né? É verdade. Não, minha barba é ruiva. E quando eu era criança eu tinha um pouco de... Quando eu era até os 5 anos assim, acho que era meio paloiro assim o cabelo. Loiro escuro, né? Aí um dia eu tava na frente da janela, uns 9, 10 anos, 11, sei lá. Na frente da janela, minha mãe olhou no meu cabelo e o sol refletia. E tava ruivo, meio loiro. E ela encanou que eu tinha pintado o cabelo, mano. Foi um dia maravilhoso, que eu apanhei de graça. Olha só. E ela não pediu desculpa depois. Não, justamente. Eu errei. Mãe nunca perde desculpa. Sempre acha que tá na razão, mas vou fazer Um dia, eu acho que um dia meu pai pediu uma chave.
Não sei que chave que eu peguei, mas me deu uma bicuda, que eu peguei a chave errada, eu fiz assim, ficou louco, eu peguei a chave errada, mas a gente apanha. Os pais não pensavam em bater. Mas por isso que a gente hoje em dia tem educação, né? Somos gente consciente, com limite, que corre atrás do que quer. Né? Então, assim, e quando eu fui pra roça, um frio. Naquela época geava de verdade, gente. Isso aí eu lembro. Nessa geadinha de meia boca que tá hoje, não, geava de verdade. E eu lembro que o meu pai me levou pra colher café na fazenda Jamaica, indo pra cá, pra Arandu, sei lá, pra aqueles lados lá. Gente, eu não era gordinha assim não, tá? Eu era magrinha. Quando eu olhei naquele pé de café, vocês não têm noção. A Vilma mais chorava do que colhia, porque era muito grande. Nossa. Era uma árvore, não era um pé de café. Pra você ter uma ideia, você ficava quase uma manhã inteira pra colher 3, 4 pés. Nossa. De tão grande Legal. que era, né? E de tão gelado que era. Porque os gelos assim começavam a derreter ali, eram umas 9, 10 horas. Só que a gente não esperava, né? Tinha que colher, nós tínhamos que colher. E o A mão ficava uma delícia. dedo não existia. Entende, Misericórdia. gente? Misericórdia. E dali então a minha mãe viu, né? Que falou pro meu pai, não, ela vai voltar a estudar, depois ela vê. Mas mesmo assim voltei a estudar, terminei a 4ª série, fiz no Caldeirara na época. Daí já fui pra 5ª, né? No período da manhã, estudei até na 6ª, 7ª série de manhã. Depois voltei a estudar à noite. E pra onde a Vilma voltou a trabalhar? Roça de novo. Roça de novo. Misericórdia. Aí é colher algodão, levantar semente, pra quem não sabe o que é. É quando você corta aquelas braquiárias e fica aquela semente que parece alpiste. Ela cai tudo. Alguém vai, roça, depois o outro vai, arranca aquela parte grossa que ficou das moitas, né? Aí você vai com a peneira, com o escovão, varre. Aí você pega uma peneira normal de café, você quebra ela, você tira. Depois você pega a mesma peneira com uma tela e coa e vai colocando. Nossa. Isso, gente, o dia inteiro de joelho. Coluna, Ali é mandou um abraço. coluna, perna, mão, tudo, né? Também já fiz esse serviço. Arrancar feijão, quebrar milho e assim vai a vida. Estamos aqui. Misericórdia. Então, o que me impulsionou a ser professora? Não era o bem que eu queria ser veterinária. Olha só. Mas eu falava pra mim mesma, eu colocava no meu coração, não é isso que eu quero pra minha vida. Não desmerecendo a profissão dos meus pais, que eu tenho orgulho do que eles são, porque foi assim que eles nos sustentaram, foi assim que eles nos criaram, todos na roça. Só os 2 últimos que não, o Silmar e a Silmara, mas não assim. E eu falava, não, eu vou estudar, eu vou ser alguém, para mim ter a minha vida, para mim ter o meu dinheiro. Né? Porque meus pais sempre deu a vara para nós pescar, não dava o peixe. Né? E sempre ajudando em casa. Hoje você não vê um filho ajudando seus pais em casa. Né? Então, assim... Eu acho que eu fui a última geração dessa. As minhas, assim, acho que foi a última geração. O Crodor fala que agora não tem mais filho, né? Tem um inquilino dentro da casa, né? Bem isso. E hoje... Antes de eu casar, até eu casar, eu ajudei minha mãe até o último mês. Até hoje, assim, quando precisa, a gente dá uma mão, a gente faz o que tem que ser feito. Somos nossos pais. E a palavra pede pra gente honrar os nossos pais. Vou dizer pra vocês que eu era uma menina difícil, tá bom? Era de um gênio bem mais forte. Meu pai me chamava de queixo duro. Porque eu respondia mesmo. Se eu achava que eu tava certa, já era. E eu tava certa. Eu tava certa. Eu só defendo aquilo que eu tenho certeza. Eu não defendo aquilo que eu acho. Eu só luto naquilo que eu quero, não aquilo que eu imagino. Né? Então e eu sempre tive foco e objetivos. Acho que isso, se você me pedir para me descrever, eu seria assim, focada naquilo que eu quero. Hoje com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de jeito para lidar com a situação, porque Deus vai nos moldando durante todo o tempo. Né? E daí, então, vim já morando aqui em Bernardino, ali no Planalto, que não tinha água, não tinha força, não tinha rede de esgoto. Conheci a Andreinha.
Então, Andréia, nossa, nem vou falar usando aqui, senão ela vai brigar comigo, porque a gente já se conhece. O que me fez voltar para vir para a casa de Deus? Estava eu na minha casa, sem força, sem rede de esgoto, porque não tinha na época. Eu ouvia falar do movimento carismático. Falei, mas o que é isso? Né? O que é? Então eu fui mais assim para curiosidade mesmo. Muitos foram para Jesus para dor. Eu não. Eu fui para curiosidade mesmo. E assim, e por ser uma pessoa da roça, então eu não tive muitas curiosidades de conhecer as coisas do mundo, porque o meu pai bebia. E eu via aquilo assim como coisa ruim, né? Ele sempre foi trabalhador, sempre fez o possível para não faltar nada. Mas quando chegava o final de semana dele, ele tomava banho, ia pro bar, que ele falava assim que ele merecia, porque ele trabalhava a semana inteira, então ele falava que ele merecia esse momento. Então ele ia pro bar, ele ficava até de madrugada jogando e bebendo, jogando e bebendo. Aí chegou a altura de bons anos, ele começou já a incomodar, né? Porque enquanto ele bebia, chegava em casa e dormia, tudo bem. Mas quando ele bebia e começava a perturbar, atrapalhar, aí a coisa ficava séria. Então, vou conhecer esse movimento carismático, eu vou ver o que acontece. E ali comecei a minha caminhada com Cristo, né? Nos grupos de orações, cantando, assim, ajudando ali, participando de experiências, participando de louvores que eram muito bons. Vou dizer pra vocês, gente, acho que era até mais crente do que hoje, porque era assim, a gente fazia jejuns, semanas, dias de jejuns, para qualquer evento que a gente fazia, a gente se consagrava ali mesmo, com jejum, com propósito. Quando nós íamos fazer as experiências da vida, assim, ali no Caldeirar ou no Inocência, seja onde for, a gente sentava, se reunia, fazia os cartazes, colava a escola, nas escolas era cartaz para tudo quanto é lado com versículos bíblicos para receber o pessoal, fazia parte da intercessão. A gente, aí a Cidinha, né, encabeçou essa parte, então a gente fazia parte também da intercessão, enquanto os pregadores pregavam, né, o pastor Armando, o pastor Cabral e os outros pregadores, a gente ficava numa sala intercedendo, 24 horas, intercedendo praticamente. Tudo isso na época da Igreja Católica, né? Da renovação carismática. E daí, assim, é até interessante, né, porque daí a gente começou a se chegar mais, né? Seu Cabral, Maurício Toledo, esse pessoal todo, pastor Dario, né? Mas a gente foi ter uma descoberta maior da intimidade maior com Deus, assim, quando a gente começou a fazer as vigílias no campo, mesmo na renovação, né? A gente começou a ir fazer as vigílias no campo. Então, todo final de semana nós íamos pro campo. Eu, a Andréia, às vezes o Weber, o Ximenes, o pastor Ximenes, né? Às vezes o Toledo também ia, quem mais? O Niltinho, né? O irmão da Andréia, que faleceu. E outras pessoas, mas quem era ali mesmo? A Kátia. Então era mais eu, o seu Cabral, a Andréia, e nós ia. Ele falava, tinha dia que a gente não aguentava. Não, vocês vão embora. E a gente ia. E aí Deus foi revelando, né, as coisas para nós e viemos para Quadrangular. E hoje estamos aqui, e vocês comigo e eu com vocês, né? Nessa caminhada toda. Chegamos aqui, cheguei primeiro do que a Andréia. Como foi o processo? Por que você veio? Porque quando a gente começamos a fazer essas vigílias no campo, o Espírito Santo, né, começa a incomodar. Porque eu já fui batizado no Espírito Santo lá mesmo, na renovação. Né? Eu já comecei a falar em línguas lá na renovação, já fui batizada lá mesmo, numa das vigílias que a gente estava fazendo. E o Senhor começou a revelar algo que desagrada a Ele, né? Então Ele começou a revelar, e a gente começou a ouvir e a obedecer, né? Então foi assim. Daí você chegou aqui, como que foi quando você chegou aqui? O Niltinho já estava, eu não tinha com quem vir, porque a Andréia tinha ficado ainda, né? Aí eu vinha com o Niltinho já estava tocando com o pastor Israel na época, então eu vinha e voltava, e quando eu cheguei aqui, a igreja era pequenininha, né? Vamos dizer assim, era só de um lado da igreja, que no caso que eu estou de frente seria o lado direito,
né? E a netinha da irmã Renier, a Amanda, me recebeu. Ela era responsável para receber as pessoas que vinham. Né? E eu já conhecia ela, porque mesmo na renovação eu tive já contato com a Camila, a gente já tinha essa ligação. E também com a Amanda. Né? E quando ela me viu, ela veio, me recebeu, me levou lá pra frente, né? E assim foi. E que eu falei, eu tenho foco. Se eu falou, tá falado. E quando eu falei que eu ia vir pra cá, eu vim pra cá pra ficar. Então eu já estava decidida. Eu não vim aqui pra conhecer, eu não vim aqui pra ver como é que era. Eu vim assim, não, eu vou pra ficar. Estou há quase 30 anos, né? Servindo a Deus aqui, né? Na casa do Senhor. Eu lembro de uma história. Você falou um dia que você estava numa festa de Igarapé, aí você passou mal. Eu não lembro qual era o contexto, mas lembro que você contou isso. Foi assim, eu já estava aqui na caminhada, acho que o inimigo falou assim, peraí, né? Vamos fazer ela conhecer um pouco o mundo? Né? Vamos fazer isso. Aí eu, sei lá, nem me lembro também. Eu falei assim, não vou mais na igreja não. Vou ficar em casa. E ficava realmente em casa. Aí eu via minhas irmãs se arrumando, né? Naquela época eu tinha baile da Havaí, baile da Miss, baile de tudo, né? Eu falei assim, será que é tão bom assim, que elas estão então assim, né? Então como eu comecei, resolvi dar um tempo. A mania da gente falar assim, vou dar um tempo. Meu Deus do céu, santa ignorância, só Deus sabe que a gente apronta quando nós tomamos decisões. E principalmente quando tomamos decisões erradas, né? Eu fiquei mais ou menos quase 6 meses. Porque a maioria desses 6 meses em casa mesmo. Mas eu resolvi ir nesse baile, um dia nesses bailes. Me arrumei. Antigamente, eu não sei se é ainda, mas sabe aquela escadaria que tem do lado descendo da matriz aqui? Tem a escadaria do Igarapé, que é essa entrada aqui. Tem a entrada de lá e essa de aqui. E eu tava ali esperando pra entrar. Eu não cheguei a entrar. Eu tava ali pra entrar, já era que umas 11, porque os bailes antigamente começavam meia-noite. Eu tava ali umas 11 horas, mais ou menos 11 e pouco já. E dentro de mim diz assim, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Eu até olhei de lado assim, olhei e falei, oi? E tive um temor muito grande. Muito grande. Aí eu olhei para minhas irmãs e disse, eu vou embora. Como que você vai embora? Você não vai entrar? Eu falei, não vou entrar. Eu vou embora. Você vai embora sozinha? Eu falei, eu vou embora sozinha. Catei, como diz, a minha reta. Fui embora. Pra nunca mais voltar mesmo. Glória a Deus, né? Pra nunca mais voltar e voltei pra Cristo. Aí voltei de novo pra casa do Senhor. Né? Mas se voltar, foi assim, eu vou voltar. Não, porque o Espírito Santo falou. Então, a partir daquele dia, lá no outro dia você voltou? Não, teve alguma coisa? Porque foi no final de semana, né? Eu não voltei no domingo seguinte, eu voltei nos cultos da semana. Porque antigamente os cultos de quarta não era quarta, era dia de terças. Era dia de terça, sexta, sábados e domingos. Então eu voltei já na outra semana, né? Como membro mesmo, porque aquilo, eu sempre fui mais intercessora. Né? Eu sempre, por exemplo, se alguém ia pregar, eu ficava embaixo sempre orando. Né? Quem fazia mais parte do louvor é a mesma André, o pastor Israel, o Leandro Barbosa, filho do Barbosinha. Ele tocava guitarra, o Herculano tocava baixo. Nossa, não conheço. Eles que faziam parte ali na bateria. Esse era o grupo de louvor na época. Né? Daí quando a André veio, a André já foi ajudando. E a Adriana Bernardes também fazia parte. Então esse era o povo. Então assim, louvor mesmo é agora que eu entrei. Mas eu sempre estava ali envolvida. Sempre. Não cantando, mas eu sempre estava envolvida ajudando no que precisava. Né? Aí eu voltei, continuei a minha caminhada, fui indo. E o meu pai foi piorando na bebida. Porque ele foi... Essa época toda você ainda não conhecia, não era casado, nada? Não. Eu fui namorar o Ideraldo mais ou menos quando entrei na faculdade, em 2002. Eu comecei a namorar ele mais ou menos em 2001, 2000, uma coisa assim. Também não tinha vontade de namorar. Eu queria estudar, ter faculdade, ter o meu emprego, ter a minha casa e depois pensar ter um marido. Né? Hoje o pessoal faz tudo o contrário, né?
namora, faz tudo ao contrário. Não, é o que eu falei pra você. Eu tinha um objetivo. Tinha muita vontade de morar fora. Era o meu sonho morar fora. Pra onde? São Paulo, né? Então passei um tempo lá pra trabalhar como empregada doméstica, logo que eu terminei o magistério. Mas falei assim, mas não é isso que eu quero, Deus. Eu já era evangélica. Falei, Deus, eu estudei, fiz magistério pra, como diz, ser empregada, não desmerecendo, nunca, jamais. Se for preciso, faço de novo. Tudo na vida da gente é aprendizado e experiência. Mas aí eu falei, mas não é isso, eu não estudei pra isso, né? Porque quando eu fiz o magistério, quem me ajudou foi a minha irmã, a Márcia. Ela me ajudou muito, toda a minha família sempre me ajudou. Mas naquela época, ela que tinha um emprego melhor. Ela trabalhava já de empregada em São Paulo, então o salário naquela época de empregada era considerável bom. Então ela que me ajudava a me manter, né, para me fazer o magistério, né, para me terminar pelo menos o magistério. Então daí eu fui, morei, voltei, aí fui trabalhar no Lar de Maria em 98. Entrei lá em 98, fiquei. Aí já entrou como professor. Assim, ali a gente era de tudo, né? Mas como eu já tinha magistério, então a gente ajudava também na parte educacional das crianças, das meninas, na realidade, né? Aí eu entrei ajudando, né? A Lília da Paré trabalhava lá já, né? Só que ela trabalhava no projeto Espaço Amigo, que é onde eu entrei depois ela foi transferida para trabalhar com as internas, porque ali é um orfanato, era um orfanato. Não é mais? Não, hoje só atende meninas da cidade mesmo. Como tem o Noca. Isso. Aí tinha o Noca, né, que antigamente, bem antigamente era a Guarda Mirim, que nem que não existia o Noca, né, daí, né, acabou a Guarda Mirim, é onde entrou o Noca depois, se eu não me falha a memória. E o Lar de Maria para receber essas meninas que ficavam na rua, né, que às vezes os pais iam trabalhar, a creche, na época a creche ia até os 6 anos, hoje não, a creche hoje é até os 4, né, então essas meninas não tinham pra onde ficar, então aí o Lar de Maria abriu, se eu não me falha a memória, eu acredito que chamava Espaço Amigo, para acolher essas meninas. E ali eu fiquei de 98 até o início de 2005. Daí você foi pra... Não, aí eu fiquei doente. Foi aí que eu fiquei doente. Você estava na igreja na época normal? Normal, caminhada normal, nunca mais saí da presença do Senhor, sempre na casa do Senhor, né, ajudando. Fui presidente do grupo de crianças, fui presidente do grupo de teatro, de dança. A Vilma era tudo, né? A Vilma ensaiava criança, ensaiava jovem, ensaiava dança, ensaiava teatro, ensaiava data tudo. show? Não, antigamente era reto projetor. Então, mas quando você era da dança, você era também do... Não, o Data Show praticamente, vamos dizer assim, entrou há poucos anos. É mesmo? É. Antigamente era, não sei como é que era aqui, mas na época que eu tava na segunda igreja, já viu o reto projetor? Você coloca tipo um papel de plástico, um plástico assim, você escreve no plástico. Transparência. Aí você escreve no plástico, coloca em cima e ele transmite lá no telão. Eu não sei se você lembra, faz pouco tempo que a Cacá tirou uma tela branca, é ali que a gente projetava ele. É ali que projetava. Não, olha, não era eu, mas também nem lembro quem que era responsável. Né? Porque eu daí quando eu entrei, era você pra isso? Quando você chamou quando você entrou. Então, mas foi com a tua. Então é recém, então. Vamos dizer assim, né? Ficou problema de ficar amarela a tela lá. Lembra que ficou amarelo? Então, já era o reto projetor. Ainda era o reto projetor. Né? Depois que virou com computador, vamos dizer assim, pelo tempo que eu tô na igreja, há pouco tempo. Não, porque daí eu era mais envolvida com o Ministério de Dança, Ministério de Teatro, eu era mais envolvida nessa área daí. Que aí não tinha, né? Daí eu deixei a Laís, fui estudar, a Laís ficou bons anos, aí a Rafaela sempre contou, né, que ela fez parte também, ela também assumiu. Enfim, daí todo mundo assumiu e saiu, sumiu e saiu e voltou, ok? Viu? Sempre volta pra você. Sempre voltava, né? Então, mas assim, caminhada com o Senhor sempre. E daí foi até um questionamento meu quando eu fiquei doente. Deus, eu estou na sua casa, no seu altar, por que a depressão? Você sabe a motivação que gerou, o que aconteceu? Cientificamente, os médicos me explicaram que eu estava com estafa mental.
O que é isso, Vilma? Como eu entrava no Lar de Maria às 7 horas da manhã, que era o meu trabalho, eu já estava fazendo faculdade, aí eu chegava de Jacarezinho, 00:30. E tinha dia que a gente chegava 1:30, porque sempre acontecia algum acidente, algum problema no ônibus. Sempre acontecia, então às vezes eu chegava na minha casa 00:30. Os mais tardares que já aconteceu é chegar 1:30 da manhã. Nossa. Agora, até você tirar a roupa, comer alguma coisa e deitar para levantar às 6. Correria. Não é fácil. 5 horas e pouquinho. Não, 4 horas. Né? E daí eu comecei, como eu disse assim, que surtar, né? Como se fosse um estresse muito... Por exemplo, assim, eu sentava para comer, meu coração começava a acelerar. Crise de ansiedade hoje em dia. Pra mim... Deixa eu diminuir esse ar aqui que tá difícil de frio. Tá, ainda bem que você tá na reta. Mas pra mim chegar no auge, eu fiquei um ano assim, um ano e meio. Eu sentia assim uma angústia, às vezes eu chorava, às vezes eu tava ali, dava uma tremedeira. Eu até lembro, uma vez eu tava lá no trabalho já, comecei a passar mal, a pressão, sei lá, se caiu, me deu um desespero. Eu até lembro que a Égia, na época, o esposo dela estava aqui, o doutor Alessio, ele atendia no posto ali embaixo. Ela me pegou, me levou. Eu falei assim, não, eu vou infartar. Meu coração batia. Eles colocavam a mão e falavam, Vilma, tá tudo normal. E eu, não, tá batendo. Pra mim acelerava, eu acho que acelerava, porque eu não ia falar coisa que eu não sentia. Parecia que ia sair pela boca, e aquilo me dava um desespero, parecia que eu ia morrer. Daí eles me acalmavam, nunca me deram calmante, nunca me doparam, só me acalmava mesmo. E conversava comigo, falava assim, não, esse povo não tá sabendo de nada, eu que sei. Mas eu não sei como que era, não sei se era a mesma coisa, mas é a crise de ansiedade que hoje dá. Que eu digo que eu tive uma crise de ansiedade, mano, eu tinha certeza que eu ia morrer, cara. Eu tinha certeza absoluta. De tanto que o Sandrão, que trabalhava ali comigo, eu saí, vim, peguei e falei assim, viu, pai, você tem remédio aí? Tô, sei lá, coração meio acelerado, não sei o quê. No que eu saí, assim, andei uns 3, 4 metros, na hora que eu passei pelo Sandrão, eu falei, Sandrão, me ajuda, eu vou morrer. Desse jeito, cara. Aí o Sandrão veio, já coisou, eu já sentei no chão, coração a milhão, parecia que eu ia morrer. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu cheguei no médico, tava tudo normal. É assim mesmo. Só que o meu, pela estafa mental, pelo cansaço, foi desencadeando a parte da ansiedade. Você entendeu? Então, assim, eu fui lutando até um ano e meio. Né? Aí cada vez que eu passava mal, ia no médico, o médico falava que isso era estresse, isso, aquilo. Falei, então, vou ter que tocar a vida. Mas, gente, chegou um dia que não deu. Não deu. Eu nunca vou esquecer. Eu cheguei da igreja numa quarta-feira, que aí eu já tinha mudado pra quarta. Eu deitei, né? Já fiz, orei, eu li a Bíblia, deitei pra dormir. Na hora que eu deitei, fechei o meu olho, dentro da minha cabeça parecia que tinha nada. E alguma coisa girava, dizia assim pra mim, você vai morrer. Não fecha o olho que você vai morrer. E ali eu fiz assim, pá. E eu fiquei assim, como se fosse um estado de choque na cama, parada. Uma estátua ali, dura. Eu ficava assim, mãe. E minha mãe não ouvia. Porque a porta do meu quarto estava fechada, eu não conseguia me mexer. E o quarto, porque a porta do meu quarto era aqui, e a dela é aqui, e aqui é o banheiro. Então, assim, porta com porta. E daí, justo naquela época, a minha cama ficou bem assim, perto da porta. E eu chamava, ela não me ouvia, e eu chamava. E aí eu tentava dormir, e falava, não, fecha o olho, você vai morrer. Aí eu abri o olho. Eu fiquei das 10, 11 horas da noite até 6 horas da manhã desse jeito. Nossa. Viu, você não orou? Gente, vocês não têm noção. Eu não sei, você fica perdida, você não sabe o que fazer. Aí eu fazia em pensamento, o que é isso, Jesus? Me tira disso, o que é isso, Jesus? E aquela angústia. Aí quando eu olhei pra janela, que eu vi que tava clareando, eu falei, agora meus pais vão levantar. Gente, justo naquele dia minha mãe perdeu a hora. Nossa. Que ela levantava sempre de madrugada pra fazer almoço pro meu pai, que meu pai sempre trabalhou na roça. Naquele dia ela perdeu a hora. Meu Deus.
E eu ali, com muito custo, eu consegui bater a mão no trinco da porta e abrir e chamar. Daí ela já tinha levantado, já tinha feito o almoço com meu pai correndo ali. E eu chamei, falei, mãe, eu não tô bem. Ela falou, o que você tem, menina? Porque, gente, pessoas antigas não É muito carinhosa. Não, e também não entende o que é depressão. Eu também nem sabia que era depressão, né? Ela falou, o que você tem, menina? Eu falei, ai, mãe, não sei, eu não dormi, eu não consigo dormir. E já comecei a chorar, porque eu não conseguia explicar o que eu sentia. Porque você não sabe explicar o que você está sentindo. Você não consegue, né? Aí eu lembrei, falei, mãe, me ajuda, o que você quer que eu faça? Eu falei assim, me pega o telefone. Que eu lembrei que na época a Adriana, ela tinha passado por depressão. Ah, né? ela já tinha passado. É. Ela já estava no processo de recuperação já. Aí eu lembrei que a André tinha dito que ela tinha ido num médico muito bom e que tinha descoberto que ela tinha tal. Eu falei assim, mãe, me dá o telefone, liga para André. Antigamente tinha aqueles telefones de discar assim, que dá a volta. Aí eu passei o número da casa da Andreinha, aí minha mãe falou com ela, olha, a Vilma não tá bem, ela falou que você tem um número aí de um médico que uma pessoa foi, tal, daí a Andréia me passou o telefone, acho que conseguiu entrar em contato com a Adriana, não me lembro o correto, e aí eu fui parar em Avaré, com o Dr. Vicente, que é evangélico. Olha só. Né? Que é evangélico. Só que eu não sabia de nada disso, eu só queria que me tirasse daquele surto, eu só queria dormir, eu só queria descansar. E aí o meu padrinho, né, o Dirceu, que hoje é falecido, ele catou a perua dele, me levou até lá. E daí o Dr. Vicente fez um mapeamento. Quando ele mapeou o meu cérebro, ele falou assim, tá vendo essa área azul aqui? Que estava dividida em azul, verde e amarelo. E o meu cérebro estava tomado pela ansiedade. Nossa. Mas dá pra ver? Dá. A serotonina minha estava toda... E olha que interessante. Nossa, fala a mim, que cor que é? Acho que é azul, se eu não me falha a Rapaz, memória. eu tenho um cérebro azul, então. Isso é verde. Gente, é muito interessante. É muito interessante. Só que eu já estava na faculdade, né? Eu já estava no meu segundo ano de faculdade. Eu já estava no meu segundo ano. Segundo mesmo. E daí, então, eu peguei com aquele laudo, ele me deu sertralina. Já tomei. Que não serviu de nada. Pra mim, era Parece farinha, né? Pra muitos faz efeito. É. Pra mim, eu surtei. E Rivotril. Eu vim com Rivotril com sertralina. Desde que eu surtei, eu não dormia. Eu não conseguia mais dormir. Eu não conseguia comer. Eu não conseguia fazer nada. Não conseguia. O que aconteceu? Comecei a tomar o sertralina. Ao invés dela me acalmar, eu entrava em crises. O que é essas crises? Eu tava aqui, poxa, que eu tô aqui conversando com você. Aí começava a me dar um aperto no peito, vinha uma angústia e me dava um desespero. Ali eu começava a chorar, até dormir. Tipo um burnout, né, que eles falam de estresse também. Tem um cara assim, um cara contando, que tem um podcast, o Igão lá. Ele tava no carro, entrava no carro, começava a chorar. Eu ainda ia entrar no carro só pra chorar, ficava chorando. Aí saía, né? O Igão do Pode Pá? Não, o Igor do... Ah, o Igor. Sabe assim, ele tava fazendo um negócio, chora, e treme, e do nada, assim, de tanto coisa pra fazer, e ficava entrando em choque. Só que eu não consegui, ele vinha assim, né? Porque o que acontece? Se eu não me falha a memória, a serotonina, eu achava que tudo meu tava baixo. Porque eu já comecei a apresentar esses sintomas na faculdade. O professor acabava de explicar a matéria, eu olhava, entendia. Ele parava, não sabia mais nada. Eu falei, meu cérebro tá acelerado, que não é possível. Ou ele tá retardado, não entendia, até eu surtar, né? Sim. Eu não entendia. E não é, acho que a serotonina estava muito elevada. Eu tinha que diminuir. Então ela estava totalmente desregulada. Então o que acontece com a medicação? A medicação vem para trazer o nível daquilo que o seu organismo não está fazendo. Você entendeu? Então ela vem trazer o equilíbrio ali, né? Por exemplo, se a minha estava muito elevada, eu tinha que surtar mesmo, tanto para menos como para mais. Então a medicação entra para ajudar o seu organismo a trazer de volta ao normal. Você entendeu? Só que o sertralina não estava fazendo isso comigo, estava fazendo ter crise atrás de crises. Era uma de manhã, no meio do dia, outra noite. Aí eu liguei para o Dr. Vicente, ele pediu para suspender. Aí eu suspendi.
Mas aí depois eu fiquei só com o Rivotril. Aí o que acontecia? A Vilma não acordava, Só dormir. só dormia. Nossa. Eu cheguei a tomar 75 miligramas. Fui para 50, fui diminuindo até eu tomar mais nada. Mas eu vou chegar nesse ponto 75. de Rivotril. É Miligramas. 0,75? Não, eu tenho 0,5, 0,25 e vai subindo. Eu chegava, porque não tem 75, então eu tinha que tomar um de 25, dois de 25 e fui somando. Nossa. E ali eu não comia, eu só dormia, porque eu tinha que dormir. Falei assim, agora ela precisa descansar, porque o que aconteceu comigo? Eu surtei porque eu não dormia, né? Porque esse foi o meu pico, Sim. de eu não dormir. Então eu tinha que repousar para o meu organismo começar a reagir com a medicação, você entendeu? Aí Então você assim... Dormia, não comia. Aí Não. tinha que acordar pra comer. E quando acordava, não dormia. A Aí minha, tinha mãe, que dormir. a minha mãe fazia comida pra mim assim, Vilma, vem comer, eu só abria o olho e fechava. E eu amo batata frita. Ela fazia todos os tipos de batata frita, eu não tinha sabor, eu não tinha gosto pra comida. Eu não tinha, eu não conseguia comer. Daí você abandonou o trabalho? Sim. Aí eu entrei em Meu Deus. afastamento. A princípio eu entrei em afastamento. Não consegui. Aí as minhas irmãs moravam tudo fora. Os meus pais não entendiam muita coisa. Mas você conseguiu encostar tudo? Sim, consegui. Consegui ficar afastada. Aí eu afastei primeira vez um mês, depois na época foi até o doutor André, que eu passei com ele no começo. Ele foi dando. Eu sempre orava para Deus pegar uns bons peritos, porque tinha uns lá que, pelo amor de Deus, não acredita muito no que você tem, né? Acha que é frescura, mesmo sendo peritos, tá, gente? Então, assim, toda vez que eu orava, Deus colocava o doutor André. Ele falou, não, eu sei, eu entendo o que você tá passando. Aí dava 2, 3 meses, 3 meses, e sempre eu recorrendo. Porque eles dão pra você e você vai recorrendo, né? Porque tem um limite ali. Daí eu entrei em afastamento. Mas aí, como eu entrei em afastamento, eu não queria mais entrar, porque eu não tive só depressão, eu tive síndrome do pânico e fobia social. Eu não saía de casa mais. Qual que é a diferença das duas? A fobia social, você não quer ficar no meio do povo. Imagina que naquela época eu estaria aqui sentada. Mas jamais. Barulho. Se eu escutava, eu tinha que fazer estágio por causa da faculdade, eu chegava na porta da sala, eu voltava gritando embora. Uma vez, eu chamo assim a minha vizinha, a Amanda, eu chamo ela de irmã agregada. Ela me acompanhava quando eu tava melhorzinha, mas antes eu saía assim. Comecei a sair de casa, uma vez eu tinha que, acho que no antigo trabalho, deu uma crise em mim, bem aqui na linha do trem. E ali eu sentei. E ali eu botava a mão na cabeça e gritava, e chorava e gritava. Aí eu tinha que ligar pro Ideraldo, o Ideraldo vinha me buscava e levava embora. Quando eu tentava sair de casa. Essa é a fobia social. Síndrome do pânico, qualquer coisa você assusta. Você não quer saber de barulho, você não quer saber de nada, daquele pânico só de pensar em alguma coisa. Eu tive crise dentro de um ônibus, tentando retomar a vida, mesmo com medicação. Eu tentando retomar a vida, eu não conseguia. Para você ter uma ideia, eu estava sentada no banco tentando ir para a faculdade, que um professor meu não quis dar trabalho para mim. Pediu para mim fazer a prova. Eu falei assim, meu Deus, eu fiquei o dia inteiro já, né? Meu Deus, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Peguei o ônibus. Tem coisas que eu lembro, tá? Tem coisas que eu não lembro. Coisas que eu sei porque as pessoas depois me contavam. Eu tava dentro do ônibus, uma aluna, eu não sei o que aconteceu lá, olha só, ela só bateu na porta do ônibus, assim, acho que pra baixar o som, não sei. Na hora que ela fez isso aqui, pá, eu já... Nossa. Já gritei, já chorei, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Aí o Jaime ficou desesperado, não sabia o que fazer, porque eu nunca vi uma crise dessa. A gente estava entre Bernardino e Pau Sul ainda. Nossa. Ele me deixou, ele falou assim, ele parou naquele posto Flag. De gasolina, não é que você faz ali o Pau Sul? Que agora eu acho que é o presidente, acho. Acho que é presidente. Sim. Bem aqui na entrada, não é na de lá, na de cá. Bem no trevinho que a gente vira. Ele já estava ligando para um amigo dele para esperar ali para me trazer de volta. E eu gritava não, não sei porquê. Eu só gritava não, me tira daqui, me tira daqui. E aí vem aquele sentimento assim de vergonha
Mais um motivo de daí eu não queria sair de casa por causa disso, porque se dá essas crises, o pessoal vai assim, tá louca, tá doida, endoidou. Aí a gente ia vergonha, né? Daí eu falava, não. Aí até chegou o amigo dele pra me trazer de volta, falou, não, eu quero o Deraldo, porque ele já sabia das minhas crises. Daí, acho que foi a Alessandra, uma colega minha de faculdade, que também era minha vizinha quase ali, ela conseguiu voltar comigo. O Deraldo chegou, ela ficou ali comigo, porque o Jardim tinha que continuar o trajeto, porque os alunos tinham horário para entrar na faculdade. Aí ela ficou ali comigo, aí eu voltei. Quando eu voltei, naquele dia, eu decidi sair do meu emprego, porque ainda eu estava em afastamento. Eu estava naquela luta, volto ou não volto. Eu já estava com tratamento psicológico, eu já estava com tratamento psiquiátrico. E ainda tendo essas fortes crises, né? Mas quando eu decidi não voltar mais para o meu trabalho, vou dizer para você assim que uns 70, 80% eu achei o norte. Então, assim, o estresse veio de tudo isso. A gente não consegue identificar o motivo, né? Mas sempre tem um motivo. Sim. Porque eu lembro que quando eu tive a primeira crise de ansiedade que eu tive na minha vida, foi lá no serviço, foi simplesmente porque o Sandrão ele trabalha na extrusora. E a extrusora, querendo ou não, acho que é a máquina mais assim importante assim, da firma, né? E eu tava aprendendo com ele. E daí, o Sandrão vai sair de férias, vai cobrir um mês dele. E aquilo mexeu com a minha cabeça até eu ter a crise de ansiedade. A gente tem que tomar cuidado, porque quando o corpo apresenta sinais, poxa, ajuda, Deus está ali, Deus está. Porque eu cheguei a ouvir de pastor que aquilo era do demônio. Eu falei assim, como? Senhor, onde eu errei? Se é do demônio, onde me mostra onde eu errei para mim ter tudo isso daí. E o Senhor sempre falava para mim no meu coração assim, um dia você vai ajudar muitas vidas através disso. Porque é fácil você falar que entende, se você nunca passou, você não entende. É mentira, gente. É mentira. A pessoa fala assim, eu entendo. Não entende. Só entende quem passa. Quem passa. Porque sabe o que eu achei extraordinário do Senhor? Eu ali, hoje mesmo até comentei lá no meu trabalho um pouco antes de ir embora, eu emagreci tanto, gente. Eu já era magra. Imagina eu mais magra. Porque eu só comia e dormia. Dormia e tomava remédio. Na hora que o Rivotril tava acabando o efeito, tava na hora de eu tomar outro. O seu Nezinho, o pai da Andréia, eu sou falante, gente. Eu sou o grilo falante. Eu falo pra caramba. Descendente de mineiro fala. Quando ele me viu mais ou menos já saindo de casa, ele falou assim, ele me chamou de coisa preta. Coisa preta, você tá doente de verdade, né? Porque olha como você tá. Um dia eu fui lá pra tentar sair, André, vai lá, fica lá com o pai, tal. O dia que eu cheguei na cadeira, eu sentei assim, ó. Nossa. E eu não sou assim, eu não era assim. Entendeu? E fora que eu dei trabalho para minhas irmãs lá em São Paulo, elas tentando me animar, me levou pro shopping, ali eu surtei dentro do shopping. Nossa. Eu fiquei escondido no banheiro gritando, chorando. Quando eu me dei conta assim, que eu puxei o ar, saí, minhas irmãs estavam parecendo umas loucas me procurando. Nossa. Isso é fobia, isso é síndrome do pânico. Você realmente ter crise assim, eu olhava aquele povo. Você vivia no assim, seu universo diferente, né? Como se tivesse um multiverso. Aquele universo era aquele. Depois era um universo de tristeza, de vergonha. Não vou Parece sair. que muda até a cor da vida, assim. Todo mundo tá olhando pra mim. Aí eu botava a mão na cabeça e saía assim. E voltava pro meu canto. Pro meu quarto. Só que o que acontecia ali no meu quarto? Quando eu começava a ter essas crises, eu batia a minha cabeça. Eu fazia assim, eu batia muito na minha cabeça, porque eu não sentia que a minha cabeça não tinha nada dentro. Essa sensação que eu tinha, parece que ficava vazia. Aí eu batia. Aí eu acalmava e ia parando. E aí eu comecei a ter um controle sobre as minhas crises. O que é esse controle, viu? Quando eu via que ia começar, eu dobrava os meus joelhos. Senhor, eu te louvo e te agradeço. Senhor, eu te louvo e te agradeço. Senhor, eu te louvo e te agradeço. Eu ficava assim até dormir. E aí, calma. O que é glorificar Deus na dor? Aprendi. Aprendi dessa forma. E aquela música, sonda-me, Senhor, e me conhece. Foi o período todo do meu tratamento com Deus daí.
E a palavra Josué 1:9. Não te mandei-te eu, seja forte e corajoso. Eu não entendi esse versículo até que eu tive que ir para Boituva. Meu irmão morava lá, com a minha irmã mais velha, sempre morou. E o meu irmão já estava dando uns problemas, já tinha dado muitos problemas para nós aqui, né? Por causa de drogas, doença de ouvido, que acho que até uma das suas curiosidades, que ele teve uma doença chamada colostiatoma, aquela doença que corrói todos os ossos do ouvido, causada por uma bactéria, que é uma doença fedida, porque sai um líquido fedido. Por mais que minha mãe lavasse todo o forro de cama todos os dias, aquele cheiro não saía. Desculpa a expressão, mas fedia mesmo. Parecia uma carniça. Ele, desde criança, mais ou menos de uns 6 anos, ele começou a apresentar uma infecção, e os médicos falavam, uma infecçãozinha, põe isso, põe aquilo, e não foi e gerou-se numa doença muito feia. Com 14 para 15 anos, que foi dar esse diagnóstico em Assis. Teve meningite, teve perda do ouvido, do tímpano, porque essa doença foi corroendo. Passou por várias cirurgias, na verdade terceira, né? Aí na terceira o médico em São Paulo fez uma restituição, colocou um enxerto ali. Só que o que acontecia, né? Meu irmão queria se bandear pelas drogas, né? As más companhias infelizmente influenciavam ele. E um dia eu chegando do culto, e ele chorava muita cola, ele chorava mais era cola. Eu lembro que quando ele me viu, porque o diabo sabe quando a luz chega, ele se escondeu. Meu pai tinha um barraquinho lá no fundo de casa, que é onde é a piscina hoje, era bem ali. Meu pai tinha uma casinha de tábua. Meu irmão se escondeu de lá e eu fui atrás dele. Quando eu fui, o diabo quis avançar, mas não conseguiu. Consegui orar por ele mesmo, ele drogado, trazer ele para dentro de casa, né? E ele tomar banho e deitar. Isso, e foi várias lutas assim, gente, com meu irmão. Meu irmão sempre deu trabalho, o único homem, mas sempre deu muito trabalho. E hoje, graças a Deus, é uma bênção, né? Então, aí juntando tudo isso, ele foi embora com a minha irmã por causa disso, por das más companhias, por causa das drogas. Aí a minha irmã levou com ela para Boituva. Aí ele ficou lá um bom tempo trabalhando, e daí o Senhor nos levou até lá para orar por ele. E de lá, eu ainda em tratamento, eu não estava 100% ainda. Deus me fez orar por tantas pessoas doentes. E eu falava assim para Deus, eu preciso de cura, eu ainda dependo dessas medicações, eu tô sendo dopada, eu preciso ser curada. Sabe aquela sensação assim que Deus falava assim, fica quieta, menina, é eu que vou fazer? E foi aí nessas orações que o diabo falou ele que tinha colocado essa enfermidade no meu irmão. Porque Deus tinha, e o meu irmão tem profecias de Deus na vida dele, né? Então por isso que o diabo sempre tentava. Sofreu vários acidentes de moto, sofreu assalto, e assim vai a vida dele. Mas o diabo usava quem para me atacar? O meu irmão e o meu pai. Porque ele via que tentava, mas não conseguia, então ele começava a perturbar, ele perturbava o meu irmão, perturbava o meu pai, para me perturbar. Você entendeu? Só que jamais eu arredei. O que eu fazia? Cada campanha, a cada corrente de sexta-feira, quarta-feira, eu fazia todas a importância disso. Eu pegava o óleo ungido e ungia os travesseiros, o quarto, cama, ungia tudo. Pela fé, né? Você conquista. E foi assim que a gente foi vencendo, foi lutando, e eu continuando o tratamento, fui trabalhar. Aí eu voltei a morar em São Paulo, fiquei 1 ano lá, 2008, fiquei até finalzinho dele. Quanto tempo durou sua depressão? De 2005, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa. Com medicações. Só que o que acontecia? Eu não me entregava. Aí quando a medicação começou, acertaram na minha medicação, o que acontecia? Eu falava com Deus assim, eu não quero isso para minha vida. O meu corpo precisa agora
mas eu não vou ficar dependente disso. Porque eu aprendi a falar dessa forma. Tava eu um dia lá no sofá largada, chorando, não aguentava mais ser dopado, não aguentava mais ficar sem comer, não aguentava mais nada. O pastor Silas Malafaia estava pregando na televisão, logo de manhãzinha, às 9 horas da manhã do sábado. Falei, Deus, fala comigo, trata no meu coração, por que disso? Por que eu estou passando por isso? Aí eu sou o pastor Silas Malafaia. É como se ele olhasse no meu olho, como eu estou olhando para você, e dizia assim, você que está perguntando para Deus o porquê que você está assim, você que está com depressão. Gente, eu falei, aí eu congelei de novo. Eu fiquei com coisa, como diz, congelei uma coisa boa. Você que está tomando essas medicações, você vai pegar ela todo dia de manhã, vai pôr na sua mão e vai fazer assim, ó, o meu corpo precisa, mas eu não vou depender disso mais. Eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu comecei a fazer isso. Tomava. Aí cada vez que eu ia na psiquiatra, ela viu, vamos diminuir? Vamos embora. Se você começar a ver que você está perdendo o controle, faz um chá de camomila, faz um chá de maracujá, faz qualquer coisa. Aí eu fui caindo para 50, para 25, para 20, para 15, para 10, para 5 do Rivotril. Nossa. Estou liberta. Nossa, glória a Deus. Fui liberta. Hoje você não toma nada. Nada. E realmente curada, né? Porque trabalha com criança. Voltei a Um trabalhar. gritinho, já era. Voltei a trabalhar porque eu achava que eu não ia voltar mais. Não ia, eu achava, sinceridade, eu achava que eu não ia voltar mais. Voltei exatamente para trabalhar lá em São Paulo, com criança, como recreacionista. Trabalhei lá. E de lá voltei para cuidar do meu pai, que foi operado. Aí eu fiz o concurso na prefeitura. E estou eu aqui na educação infantil, trabalhando, né? E assim, eu só quero dizer uma coisa para quem vai estar ouvindo ou irá ouvir. Deus sabe de todas as coisas. Se você acha que a sua enfermidade não tem jeito, se acha que você não vai conseguir, confia no Senhor como eu confiei, como eu confio até hoje. Porque hoje um dos versículos que eu sempre levo comigo é: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Amém. Então, permanece firme, fica fiel, porque Deus é fiel. Eu só não disse uma coisa, que eu não disse isso para ninguém. Quando eu comecei a apresentar esses sintomas de depressão, eu comecei a ter, eu estava em cima de um asfalto, indo para minha casa. E estava vindo um carro na minha direção. Agora aí vocês imaginam o que eu ia fazer. Eu estava pensando ali ficar na frente daquele carro. Porque eu não entendia o que eu tinha. Mas busquei ajuda. Não desisti de Deus. Não joguei a culpa nele. Perguntava, né, que o ser humano faz isso, né? Por quê? Mas eu parei de fazer os porquês e no lugar dos porquês eu começava a glorificar a Deus. Amém. Isso é glorificar a Deus na dor que você está passando, viu, mano? A minha luta é até maior. Para cada um tem o seu fardo, cada um aguenta o carregar. Mas na hora que você deixa na mão do Senhor, Ele continua fazendo a obra dele no tempo dele. Amém. E na questão do seu casamento, você casou que ano? Eu casei em 2012. 2012. Como que foi a questão do Ederaldo na sua vida? É mais só perguntar pra ele, porque ele que sofreu. Ele me conheceu aqui na igreja, né? Ele sempre morou em Batista, no sítio lá. Ele, sei lá, eu nunca vi ele que me via. É sempre assim, né? E eu nunca imaginava que existia o Ederaldo na igreja, né? Eu sabia que ele era diácono, ele veio com os pais dele pra cá. E aí um dia eu tava... Ele era diácono. Ele virou diácono. Ele, a mãe dele era diácono daqui. Nossa. E não sei porquê, né? A pessoa se encantou pelo meu sorriso. Eu não posso rir. Né? E a irmã Reni ainda falava, ela tem um sorriso bonito, né? Então aí ele começou... Ficou anos correndo atrás de mim. Não foi de um dia para outro, não.
Porque é aquilo que eu falei, eu tava focada no meu querendo estudar, eu tava focada em ser alguém primeiro. Porque os meus pais sempre diziam assim, pra casar tem que ter casa. Aqui comigo ninguém vai morar não. Né? Então eu tinha isso no meu coração. Então assim, uns 2, 3 anos, pode ser que ele ficou correndo atrás de mim, vamos dizer assim. Aí um dia assim, eu falei assim, e ele, nossa, ele me perturbava. Eu falava, eu não aguento mais. Já sei o que eu vou fazer. Não tem aquela experiência de emprego de 3 meses? Falei, vou fazer o seguinte, pra ele sair do meu pé, eu vou dar uma chance pra ele bem rapidinho. Aí ele viu que não deu certo, esquece. Até hoje. Estamos até hoje. Eu nunca vou esquecer que foi no casamento da Thalita e do Eber. Eu ajudei eles ali no casamento, que eles casaram no antigo chácara do Juninho, ainda aqui. Hoje é do Zé Francisco. Antes, que o Zé Francisco é mais embaixo, o do Juninho é mais em cima. É a do Bertinho? Foi do Bertinho? Agora eu não sei, mas era do Juninho. Deve ser, pode ser. Então dali, não, eu vou te levar embora. Eu falei, não precisa, eu vou com fulano, eu vou te levar embora. Aí a pessoa, vai, Vilma, pega a carona. Daí foi onde que disse, não, tudo bem, você quer. Gente, já tudo certinho, tá? Dali 3 meses eu ia terminar o namoro. Terminou nada. Daí a gente tá até hoje. Mas assim, aí eu tinha que trabalhar, estudar, morava fora. Comecei a morar fora, que foi tudo junto, mas a gente já tinha começado a construir. Falei, bom, vamos terminar a construir a casa, que a casa é mais velha do que eu morando dentro, né? E daí, então, a gente casa mais ou menos lá para uns 2010, mais ou menos. Né? E aí o pai dele faleceu. Nossa. E logo morreu a irmã. Quem casa assim? Nossa. Não, daí eu tinha isso no meu coração. Falei, não, eu vou adiar. Porque daí, querendo ou não, também eu precisava terminar a casa, precisava concluir a faculdade. Mas eu já tinha isso na minha cabeça, que o meu pai falava que não tinha que namorar muito tempo. E olha que eu namorei bastante, viu, gente? Não vou falar de idade não, mas foi bastante tempo. Aí as pessoas falavam, não vai casar, não vai casar. Eu falei, gente, eu tô procurando patrocinador. Se alguém patrocinar meu casamento, eu caso. Que é fácil mandar a gente casar, né? O duro é ter alguém que paga a conta depois. É aí que fica a coisa. Eu queria fazer as coisas tudo certinha. Então aí a gente foi passando, deixei na mão de Deus. Falei, não, né, realmente agora eu preciso casar, já terminei a faculdade, já tô trabalhando na prefeitura, então preciso dar um jeito na vida. Aí eu comecei a orar a Deus. Deus, eu quero o mês, a hora, a data, eu quero tudo certinho. Aí então Deus me deu, 20 de outubro de 2012, 4 horas da tarde. Nossa. 4 horas por causa dos meus avós, né? Que eu queria que eles viessem. A minha avózinha foi a minha dama de honra, de flor, quer dizer. E o meu vozinho ficou uma batalha tão grande no hospital, por causa da perna dele, mas ele saiu, veio no casamento, voltou, depois amputou a perninha, mas veio. E daí, faltando 15 dias pro meu casamento, meu sobrinho morre. Nossa. Aí quem falece é o meu sobrinho, o Alessandro, né, sobrinho do Ederaldo, que morava com ele lá, afogado. Nossa. Mas era um menino novo? Novo, 18, 20 anos. Nossa. Mais ou menos isso. Aí o Ederaldo queria desistir, né? Falei, e agora? Aí o Armando que ia fazer a cerimônia. E o Armando tinha ganhado a eleição, porque ele morreu no dia 7 de outubro, né? No dia da eleição. Nossa, agora que eu entendi. O Alessandro... O Nego. Irmão Do Alexandre e da Carol. Nossa. E aí o irmão falou, Vilma, o que você decidir, né? Eu falei, Armando, eu não sei como vai ficar não, Vilma. Decidem aí com calma, depois vocês vêem o que faz, né? Em relação... Daí o Ederaldo querendo desistir, eu falei, então conversa com a sua mãe. O que ela falar, a gente, né? Porque era um filho, não era neta, era filha, né? Daí ela falou assim, não, a vida segue. Não tem porquê. E a gente prosseguiu com o casamento. Aí tem um outro detalhe da minha vida. Porque nesse período de 2010 até a data do meu casamento, eu fazia tratamento em Jaú.
porque eu fui pra lá com suspeita de neoplasia uterina, né? E daí eu... Falando no português? Câncer. Eu fui pra lá com suspeita de câncer, né? Que fazia alguns exames, comecei a ter alguns desconfortos abdominais, daí foi feito alguns exames e que o médico, né, falou assim, suspeita de neoplasia. Quando você tem uma suspeita, você não fica, você é encaminhada. Mas o doutor Gustavo na época falou, Vilma, é com 90% de chance de não ser câncer, e se for, vai ser benigno. Mas, cara, só pensar de você vai pra Jaú, né? Volta a Vilma de novo. Volta não, né? Nunca saí, mas volta você ter aquela firmeza em Deus. E eu tinha um sonho de ser mãe de gêmeos. Ai, Vilma, você é louca, né? Mas era o meu sonho, ser mãe de gêmeos. Só que daí eu entrei em tratamento lá. Não, tratamento não. Entrei em cirurgia já fui para cirurgia. Com cisto, endometriose e mioma. Fiz a primeira cirurgia, então como eu ainda não era casada, a doutora deu uma segurada. Vamos fazer os certos tratamentos pra ver até você casar. Só que daí não deu tempo. Porque os miomas foram evoluindo, os tamanhos, as formas, os locais. E quando eu voltei, eu casei dia 20 de outubro. Quando eu tinha uma consulta com ela em novembro. Foi a primeira vez na minha vida que a minha consulta foi adiada. Teve que ser adiada para dezembro. Adivinha para que dia? Dia do meu aniversário. Uma véspera do meu aniversário, eu volto para Jaú com todos os exames, novamente. E a doutora olha para mim e fala assim, a gente vai ter que tirar. Eu falei, doutora, eu acabei de casar. A gente vai ter que tirar o seu útero, porque eu não posso correr o risco disso ser um câncer. Porque o meu útero tinha, bem simples, aumentado 3 vezes do tamanho dele normal. Nossa. Né? Resumindo, a dor era insuportável. Você acredita que era uma única dor que eu tinha do lado direito, causada por um único mioma, que ela só foi descobrir quando retirou o meu útero? Eu tinha mioma na bexiga, eu tinha mioma dentro e fora do útero, eu tinha mioma pra tudo quanto é lado. Só que a única dor que eu sentia era uma bem aguda, principalmente quando eu abaixava muito pegar as crianças. E eu achava que era consequência da primeira cirurgia, né? Porque deu aderência. Então eu achava que era por causa disso. Mas aí, fazendo os exames, viu que não era, que tinha aumentado mesmo. Então não sabia exatamente qual seria o causador desse volume do útero. Porque o mioma, para quem não entende, eu entendo um pouquinho, é assim, se você tem mioma, o médico ele vai pegar, você pode ter 50 miomas dentro de você. Ele vai pegar o que tiver maior, ele vai acompanhar aquele que tiver maior. Os menorzinhos eles deixam ali quietinho, porque às vezes nem dá para visualizar. Eles vão pegar só o maior e vai acompanhar aquele. Só que como aí já nem era o mioma, ela não sabia direito o que tinha feito o aumento do meu útero, ela falou assim, pode que seja um câncer, eu já fui para lá com essa suspeita, né? Só que só na hora que ela me abriu, ela usou somente essa expressão, ela falou, viu, você é uma menina de caixinha de surpresa. O exame mostra uma coisa, na hora que te abre você é totalmente outra. Ela falou assim, pega um saquinho, sabe a bolinha de gude? Soca a bolinha de gude dentro. E vai socando, vai colocando. É assim que estava seu útero. Cheio de mioma, grande, pequeno, mais pequeno do que grande. Então não compensava ela fazer a retirada dos miomas. Porque na primeira cirurgia, ela já tinha dado esse relato para mim. Viu, o seu útero tem vários miomas pequenininhos. A gente não mexeu nele porque só ia ferir o seu útero. Então pode ser que eles evoluem, pode ser que eles não evoluem. Então a gente vai fazer acompanhamento, né? E foi isso que aconteceu da cirurgia em 2010 até eu voltar para o centro cirúrgico em 2014, de janeiro de 2013, porque eu passei com ela dia 14 de dezembro, que é onde ela bateu o martelo que eu teria que fazer essa retirada, né? Então tinha que ser logo, mas como era final de ano, Natal, etc, então deixou para janeiro, no início de janeiro. Daí a minha cirurgia foi no início de janeiro. Daí foi a mastectomia. Aí eu fiz uma mastectomia e o meu sonho de gêmeos foi embora. Aí o meu irmão tem gêmeos. Eu falo que são as minhas gêmeas. Né? E olha onde foi parar no meu irmão. Não tem nada de história. E eu teria a chance porque o meu marido é gêmeos. O Ederaldo é gêmeos.
Capaz. É, Sabia. O outro é o estressado, então, porque o Ederaldo é ele o... faleceu também. Faleceu? Mas nasceu meio criança ou... Não, já adulto. Ajuda? Já adulto. Meu tio era também, só que morreu quando era criança. O Ideraldo, ele perdeu vários irmãos. Quando eu conheci O ele- Alessandro era irmão dele? Não, né? Sobrinho. Ah, Então, o Alessandro, a Carol e o Alexandre é filho do outro irmão dele falecido, o Mansur, se eu não me engano. Eu confundo muitos nomes. Aí tem o Everaldo, como chama? Dona Joana? Joana, minha sogra. Ela é... Ela já enterrou o Ela tá Mansur. viva? Tá, graças a Deus, tá sim. Ela já enterrou vários filhos. Ela é mãe dele? É, mãe do Ideraldo. Então, quando eu conheci o Ideraldo, eu não conheci o irmão gêmeos dele. Então, ele já era falecido. Ele e o Mansur já era falecido. Ali, anos depois, foi o seu Antônio. Meses depois foi a Marlene. Anos depois, 7 anos mais ou menos, foi o Nego. E o ano passado foi o Toninho. Muitas perdas. Agora me Muito diga, de onde bem. vem aquela calmaria do Ederaldo? Oi? De onde vem a calmaria do Ederaldo? Ele é pra mim, dá um sorriso. Sabe aquela história que Deus sabe o que faz? Coloca aquela que eu... Então. Com aquele pra ter um equilíbrio. Mas tem hora que muito devagar também não dá, né, gente? Tem que ter um pouco de ânimo. Né? E eu sou o contrapeso ali, né? Eu sou aquela pessoa que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Lavo, passo, cozinho e limpo casa ao mesmo tempo. Mesmo saindo da depressão, quando eu vejo que eu tô extrapolando, eu desacelero. É essa dica que eu tive da psicóloga e da psiquiatra. Não queira fazer tudo, mas eu sou assim, Romulo. Amanhã eu vou vir aqui, eu vou tirar essa mesa, eu vou pôr ali. Eu faço isso. Eu já vou maquinando, já vou criando na minha mente o que eu vou fazer. Eu sou tudo cronometrada, de tal horário, tal hora eu faço isso, amanhã eu vou fazer isso. Eu não... Lógico, imprevisto acontece. Mas eu gosto de fazer as coisas tudo certo. Se eu marquei com você, eu marquei com você. Só se for alguma eventualidade para desmarcar. Me aviso com antecedência para me organizar. É assim que eu faço. Porque Deus também pede pra gente ter ordem, pra gente ter organização. Senão você não faz nada. E quando dá errado, você fica bravo, que você dá aquela esperada funda. Deu errado? Não, tipo assim, eu gosto de ser tudo cronometrado também. Eu falo, não, vou fazer assim, da hora eu faço aquilo. Aí dá aquele imprevisto, sabe? Eu, pelo menos, eu fico nervoso. Aí depois falo, mas não tem o que fazer. Não, sabe o que eu aprendi com a queda das Torres Gêmeas? Que tudo tem um propósito de Deus e nada acontece por acaso. Sim. Por exemplo, assim, eu sempre tô indo pra médica, amanhã eu tô indo. Então, às vezes eu tô meio atrasadinha, tá aquele caminhão que não anda na minha frente, ou daquela pessoa, eu falo, meu Deus, tira da minha frente. Pera, se tá ali é porque tem algum propósito. Pronto, me quieto. É assim que eu comecei a me organizar mais ainda, a não me estressar tanto, porque eu sou um pouquinho estressada, mas não tanto mais. Olha, é verdade isso aí, porque quando eu capotei o carro, eu tava andando muito de moto. Aí eu deixei o carro na garagem, né? Daí quando eu fui dar partida no Fiesta, não pegou. Aí eu falei pra Thaís, vamos de moto. Aí a gente ia catar o capacete. Ela foi lá, buscou o capacete, desceu a escada. E eu peguei e falei, queria ir de carro. Eu e ela empurramos o carro, eu tirei, dei um tranquinho no carro, liguei pro mecânico, perguntei se podia, dei um tranquinho no carro, montei no carro, falei, mas já que eu dei o tranco, eu preciso carregar a bateria. Vamos em Ourinhos almoçar na sua avó? Vamos. Saí daqui, chegando no trevo, capotei o carro. Você entende que se eu não tivesse... Não, tudo tem um propósito, mas você entende que se eu tivesse falado assim, vamos de moto, o capacete estava ali já. E eu peguei e decidi entrar no carro e fazer, e dar o tranco. Cara... É a vontade nossa, né? Que aí dá as cabeçadas... E a gente às vezes muito fala, Deus, por quê? Então, assim, é nessa forma que eu acredito agora. Por quê? Porque ouvindo alguns relatos daquele pessoal que estava indo para a torre e que pessoas que nunca foram, e aqueles que era para ir não foram. Aí eu tenho um relato de um que ele parou para amarrar o sapato pouco antes de entrar
Puf! Ele nunca foi de sapato e aquele dia ele foi e amarrou. Você tá entendendo? Então foi meu Deus. Então, se eu tô atrasada, então que eu saia mais cedo. Pra mim não ficar atrasada, pra começar por aí. Né? E mesmo que eu saia mais cedo e aí acaba acontecendo essas circunstâncias, eu paro, respiro, calma. Deus tem um propósito nisso. E tem mesmo. E tem, gente. Olha, é aquilo. É igual aquela passagem de 2 Reis, capítulo 6, aonde o servo de Eliseu, né, vê os soldados da Síria em volta do acampamento, ele entra em desespero, né? Aí o Eliseu ora e fala: Deus, abre a visão do meu servo para que ele veja o que está maior do que nós, o que aquele que está nos cercando. Aí Deus abre a visão dele, né? E ele enxerga aquelas legiões de anjos, de cavaleiros ali protegendo ele. Então muitas das vezes nós temos que fazer isso. A gente tem que parar de ficar olhando ali e olhar o que está além. Esse além seria o sobrenatural de Deus na nossa vida, né? E aí Deus abre a vista dele e cega dos exércitos da Síria, né? Então, assim, é isso que traz a palavra na nossa vida, é isso que traz no dia a dia. Na hora que você está naquela euforia, não deu certo, você falou, ai, quando não dá certo eu fico nervoso. Não, eu não fico mais nervosa. Fico um pouco às vezes triste, poxa, eu tinha planejado isso, mas não deu certo. Mas Deus sabe o que faz. Ué, eu não entreguei minha vida pra Ele? Que serve que eu sou se eu não confiar? Então. Né? Então, Deus, abra a nossa visão, né? Para que a gente enxergue aquilo que Tu quer, não o que eu quero. Por isso que eu não gosto muito de usar a palavra eu acho mais. Eu acho que Deus queria falar. Peraí, você acha que Deus queria falar ou você tem certeza que Ele está falando? Porque com Deus não tem achismo. Deus é Deus. Ponto. Então tenha certeza no que você quer ouvir e tenha certeza que você vai falar, né? Então hoje assim já tem essa posição. É isso aí. É isso. Mas isso, glória a Deus. Estamos muito felizes que você veio, contou seu testemunho. Tenho certeza que vai abençoar bastante pessoas. E eu acho que foi a Adriana que falou pra gente chamar. Por causa do seu. Falou que você tinha um testemunho e tal. Adriana Cintia. E realmente. Olha só. Realmente. Eu aqui, assim, não entrei muito em detalhe, mas poucas pessoas conhecem o que realmente passei. Quem mais me acompanhou foi a Andréia. Ou foi a Andréia. Porque a Andréia falou pra me chamar a Cíntia e falou pra me chamar a Adriana. Andréia, como diz o João, o que ela é? Patrimônio da igreja. Daqui a pouco nós estamos sendo tomados. Não é? Pra sair tem que tirar o papel lá. Mas não é só ela, não. Eu vim primeiro do que olha ela. Eu vim, eu acho que em abril, maio. Não, abril, porque quando o Ayrton Senna faleceu, eu estava sendo batizada. E ela veio em setembro. Acho que, se não me engano, em setembro. Então, ainda, se ela é patrimônio, o que eu sou lá? Mas é isso aí, a gente agradece que você aceitou o convite. Mais alguma perguntinha? Quer deixar algum recado aí? Deixa suas considerações finais aí. Eu que agradeço pelo convite, que Deus abençoe vocês cada vez mais. E você que está assistindo ou irá assistir, deixa Deus tratar no seu coração, deixa Ele agir, né? Para tudo tem um tempo de Deus. E Deus sabe a hora certa de agir, né? E que cada um de nós, né, companheiros de altar, que a gente possa crescer cada vez mais na palavra do Senhor, no conhecimento, e que assim seja a vontade do Senhor em nossas vidas enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Deus abençoe vocês também. Glória a Deus. Gente, é isso. Eu queria agradecer você que assistiu até aqui. Você que assistiu, deixa aí um comentário pra gente saber que você assistiu. Deixa aí, Fred. Isso aí, Fred Flintstone. Deixa aí, Fred. Escreve no comentário, Fred, você que assistiu. E é isso, gente. Só mais uma dica. O meu professor me chama ou de Vilma Fred, ou cadê o Bambam, por causa do Pedro, né? Chama de Pedrita. Sofri na escola bullying, gente. Aguentava, Vilma. Gente, vocês não têm noção. Essa parte a gente pula. Mas o professor de português não podia fazer chamada e falava, Vilma, cadê o Fred? Ou cadê o Bambam, Pedrita? Por causa do Pedro. Meu Deus. É isso. Mas é isso, gente. Somos muito gratos. Sim. Fala alguma coisa? Segue nas redes sociais. O link dos patrocinadores está na descrição. Se inscreve, compartilhe, comenta para ajudar o canal a
Aparecer mais gente conhecer a palavra. É isso aí, gente. Então é isso. Deus abençoe todo mundo. E não se esqueça, Deus é bom e o diabo não presta.